Uma boa tarde para todos, uma boa tarde de domingo, que todos estejam bem quando forem ver esse vídeo, né? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje baseado na história do apóstolo Paulo, que foi considerado o segundo maior evangelista da história, né? E o apóstolo Paulo, ele ganhou muitas almas, ele divulgou muito o reino dos céus, e isso foi muito importante. O apóstolo Paulo, ele foi uma figura crucial dentro do ministério de Jesus Cristo, dentro do ministério de ganhar almas. Mas o apóstolo Paulo, segundo o relato bíblico, ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, apesar da Bíblia explicar, ele incomodava muito o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza que todos nós, sem distinção, temos um espinho na carne. E esse espinho na carne incomoda, assim como incomodava o apóstolo Paulo. Cada um tem uma vida. Esse espinho na carne, ele pode ser familiar, esse espinho na carne ele pode ser financeiro, esse espinho na carne ele pode ser com filhos, ele pode ser através de uma doença, ele pode ser através de uma dificuldade financeira. Esse espinho na carne é algo que nos incomoda, é alguma coisa que nos incomoda. E eu queria dizer que Paulo, mesmo sendo um querido de Deus, mesmo sendo um amado de Deus, ele tinha algo que o incomodava. E por que conosco seria diferente? Então, que a força que o apóstolo Paulo teve para suportar esse espinho na carne e mesmo assim divulgar o evangelho, que nós possamos ter também. Que nós possamos ser fortes. Porque passamos por tempos difíceis. E a grande verdade é essa. Às vezes dá a impressão que a gente só fala de tempos difíceis, mas nós realmente passamos por tempos difíceis. Mas nesse momento é hora de lembrarmos dos grandes homens da Bíblia, dos grandes homens que passaram por momentos difíceis, como o próprio João Batista, que foi degolado, como o próprio apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, que tinha algo que incomodava, e isso vem parecer mais conosco. Mesmo levando uma vida legal, mesmo levando uma vida feliz, mesmo você estando satisfeito, quando você está dentro de quatro paredes, quando a cabeça está no travesseiro, a gente percebe que a gente tem sim um espinho na carne. Mas essa é a hora de lembrar que mesmo Deus nos amando, mesmo Deus querendo que nós nos coloquemos à disposição dele, ele pode colocar em nós o espinho na carne. Ele pode trazer para a nossa vida algo que nos incomode, que talvez isso seja para o nosso bem. Talvez o espinho na carne de Paulo seja algo que foi colocado por Deus para que ele não caísse na zona de conforto, para que ele sempre lembrasse do objetivo dele e do propósito dele. E isso nós podemos trazer para a nossa vida. Muitas vezes nós levamos da nossa vida para a palavra. Aqui nós trazemos da palavra para a nossa vida. Muitas vezes nós devemos nos lembrar das nossas dores, das nossas dificuldades, para nos mantermos focados naquilo que nos é proposto, para aquilo que nos é de dever. Muitas vezes nós devemos prestar atenção no que nos é proposto. E esse espinho na carne, esse incômodo, esse desconforto, Deus permite que a gente passe para que nós não desviemos o nosso objetivo, para que a gente continue fazendo bem, para que a gente continue tratando as pessoas da maneira com que elas devem ser tratadas, para que elas possam viver da maneira com que Deus quer, e isso está na Bíblia, para que a gente possa se cuidar bem, e isso é maravilhoso. Paulo era um escolhido de Deus.
Paulo foi uma pessoa muito ruim no início do seu ministério, mas Deus transformou Paulo numa pessoa maravilhosa, num ganhador de alma, no segundo maior evangelista da história. E por que um homem desse não teria um problema? Deus não deixaria ele ter um problema e nós não teríamos. Então, quando nós lembrarmos dos nossos problemas, quando nós lembrarmos das nossas dificuldades, que a gente possa lembrar do apóstolo Paulo, que a gente possa lembrar que Deus é bom. E a palavra de Deus, ela diz, provai e vede que o Senhor é bom. Que nós possamos lembrar que muitas vezes nós devemos ajudar alguma pessoa, muitas vezes alguém precisa da gente. E que esse espinho na carne nos faça lembrar que a nossa obrigação é fazer aquilo que o Senhor manda, ide e fazei discípulos. Que muitas pessoas precisam de uma palavra de conforto. Nesse momento muitas pessoas estão acamadas, nesse momento muitas pessoas estão aflitas, nesse momento muitas pessoas estão sofrendo. E nós devemos lembrar que nós devemos fazer bem ao próximo. Nós devemos estar sempre junto ao próximo. E muitas vezes, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, quando a gente começa a pensar nos nossos problemas, a gente deve lembrar que Paulo, um homem escolhido de Deus, também tinha esses problemas. O que eu quero dizer é que Deus é bom, mas Deus não deixa de nos alertar que nós temos também um compromisso. E que Deus nos permite passar por todos esses problemas para que a gente lembre do nosso propósito, ide e fazei discípulo. Muitas vezes eu gravo um vídeo, muitas vezes eu falo e tenho um objetivo, o objetivo de levar a palavra, o objetivo de mostrar que Deus, ele tem um propósito em tudo aquilo que ele faz. Às vezes o propósito de Deus seja a minha palavra chegar a uma pessoa que esteja precisando dessa palavra agora. Porque o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas como que eu vou saber disso se não tiver uma pessoa para me falar? E eu estou te falando aqui agora. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus tem um propósito muito bom para a sua família. Mesmo que você passe por dificuldades, mesmo que você passe por lutas, seja qual for o seu problema, todos nós temos. Ele só muda o tipo de problema. Nós precisamos confiar no Senhor. E eu estou aqui agora para trazer essa palavra para você. Crede no Senhor Jesus. Confie no Senhor Jesus. Coloque todas as suas esperanças no Senhor Jesus, porque por maior que seja o teu problema, o Senhor tem uma solução. Ele tem um propósito por trás de tudo isso. E não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que os propósitos de Deus se realizem na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus olhe para a sua vida, que Deus detecte o seu problema e faça com que você reconheça esse problema e que você tem que passar por esse problema para que a sua bênção chegue. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe todos os acamados, todos aqueles que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra do Senhor. Deus me traz aqui agora para falar isso para você e eu me coloco à disposição em nome de Jesus Cristo para que você seja um abençoado, para que você seja vitorioso no nome de Jesus Cristo. Porque mesmo que você tenha um espinho na carne, lembre que Paulo também tinha. E se Paulo tinha, por que nós não podemos ter? Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus coloque essa palavra no seu coração e que a vitória venha agora, em nome de Jesus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você tenha uma vida longa, que você tenha uma vida abençoada e que Deus fale ao seu coração no exato momento que você
puder ver esse vídeo, em nome de Jesus. Peço a você que dê um like, um joinha, peço a você que se inscreva no canal, peço a você que clique no sininho de notificações para que você receba os novos vídeos e peço a você que visualize, creia, porque Jesus Cristo tem um propósito na sua vida, senão essa palavra não estaria chegando até você. Que você possa ser feliz e que o seu problema possa ser resolvido em nome de Jesus. Amém e amém.